Olá, bem-vindos ao ABC Dados, mais um episódio sobre esses temas que a gente tem discutido aí. Esse é o 26º episódio e a gente vai falar um pouquinho sobre dados pessoais e o pau-brasil. Então, como sempre, né, estamos aqui com o Leleca e com a Fabrícia. Oi, a Olá! Olá! E bom, contextualizando um pouquinho qual que vai ser a pauta de hoje, a gente vai falar sobre o monitoramento e armazenamento das atividades de uma pessoa com fins comerciais e como que isso permite monitorar, criar perfis, entender padrões de comportamento e induzir ou sugerir determinado comportamento a uma pessoa. Então, no contexto das relações de consumo, essa prática vem sendo chamada de vigilância do consumidor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu já passo a bola, então, para a Fabrícia, para ela começar esse assunto aí, que é o assunto desse nosso podcast. Vamos embora. Fabrícia, tá contigo. Vamos lá. Então, pessoal, a gente já vem comentando aí a questão do dado pessoal, da produção de dados pessoais, como que a gente tem que estar atento com o que a gente compartilha. E agora nesse episódio de hoje, a gente vai trazer exemplos concretos e uma forma ilustrativa de você entender a relevância dos seus dados e como que ele pode ser mal utilizado ou comercializado pelas suas costas e você sem ter a menor ideia do que está acontecendo. Então, esse vai ser a proposta, o objetivo desse episódio, como a Juliana já falou. Então, dando um pouquinho do contexto histórico, antes de ter essa internet para todos, né, que a gente está vivenciando já há algum tempo, essa ideia dos dados pessoais, ele era utilizado nessa relação de marketing e consumo, ele era originado basicamente de 3 fontes. A primeira fonte era a própria relação comercial. Então, você tinha uma loja de sapato do seu bairro, você tinha ali o carnezinho, você ia lá, você comprava, às vezes você ganhava um desconto, você tinha o direito de parcelar. Essa ideia de cartão de crédito, ela não estava presente em todas as relações comerciais como a gente tem hoje. Então, era basicamente assim que funcionava. Você ia lá, o dono, o gerente praticamente te conhecia, você comprava e tinha alguma coisa nova, você fazia seu cadastro, te mandava um cartãozinho de Feliz Natal, aniversário. Então, era mais ou menos essa ideia assim, de fidelização direto com o provedor, o comerciante. O segundo ponto que a gente tinha eram as empresas de marketing, né? Então, você tinha ali uma campanha de marketing que era feita basicamente por correios, então você mandava algumas revistas com alguma call to action, tipo, com pedido para você fazer alguma coisa, e se você ligasse ou então retirasse um cupom de desconto que você ganhou naquela revista, já mostrava ali uma interação daquele consumidor e que aquela campanha de marketing para aquele tipo de consumidor estava dando certo. E a terceira era basicamente o que a gente já mencionou aqui no episódio que a gente falou da fintech, que era a questão dos créditos bureau. Tipo, era o crédito, o histórico de crédito que você tinha. Então, você tinha aquelas negociações ali com bancos, você tinha aquelas negociações com algumas instituições financeiras, e aquelas negociações, elas eram armazenadas num banco de dados dessas que serviam essas instituições financeiras para ver como que era a sua relação com o crédito. Então, se você deixasse de pagar alguma coisa, eles iam e colocava o seu nome no SPC ou no Serasa, que é o que a gente chama hoje. Então, tinha essas 3 fontes aí de dados pessoais relacionados ao seu comportamento de consumo. Aí, com o advento da internet, dos computadores pessoais, da acessibilidade à tecnologia e também com a nossa mudança de comportamento, né? Porque se você olhar em retrospecto há 15 anos atrás, a probabilidade de você comprar alguma coisa na internet, a gente fazia uma compra, mas a gente morria de medo, de golpe, dessas coisas, então teve uma mudança de comportamento muito grande que nos aproximou mais da internet, basicamente nos encapsulou dentro da internet, principalmente nesses tempos de pandemia. Você teve uma possibilidade de mensurar especificamente os seus dados pessoais. E não só os dados pessoais com relação ao consumo, mas vários dados pessoais ou comportamentos que você praticava na internet que poderia ser interpretado de uma forma de
definir o seu perfil. Porque, na verdade, o objetivo final dessas 3 categorias anteriormente utilizadas era basicamente definir o seu perfil. Definir o perfil. Se você era uma pessoa que cumpria suas promessas, era um bom pagador, o que você gostava de consumir, o que chamava sua atenção e o que você estava interessado ali em interagir. Então, era os objetivos finais desses 3 pontos. E com a internet você conseguia, é possível hoje definir precisamente o seu perfil. A gente já vem falando isso, e nos episódios a gente sempre dá um toque nessa questão da proteção de dados. Enfim, a nosso objetivo aqui é discutir a interseção de sociedade e tecnologia, e essa proteção de dados, ela é mais ou menos a espinha dorsal do ABC Dados. Então, a gente sempre traz essas informações e no sentido de tentar alertar e conscientizar como que esse comportamento da internet pode ser maléfico para você. Ou então, não só maléfico, te alienar, porque você não sabe o que está acontecendo, na verdade. Você não sabe o que as pessoas estão fazendo com os seus dados. Então, essa evolução da coleta de dados e como que ele está sendo utilizado, até hoje, está sendo bem empurrado para debaixo do tapete, ninguém fala muito. Então, a gente vai trazer alguns temas aqui, e um dos pontos que eu queria compartilhar é um modelo de negócios chamado Data Brokers. No Brasil, não sei se tem tradução, mas traduzindo corretor de dados. Então, como é que funcionam essas empresas? Você compartilha suas informações, tem várias informações suas na internet. Então, seu imposto de renda está numa base de dados, é secreta, mas muita coisa você consegue pesquisar através de alguns dados específicos, sendo que o dado mais importante que você tem hoje, que é único, é o seu CPF. Então, através do seu CPF, você pode... A Receita Federal, inclusive, é uma que vende dados, tá? Apesar dela não fornecer informações do imposto de renda, ela vende informações através do CERP. Depois a gente fala sobre isso. Pois é. Então, mas o CPF, ele era assim, ele é o seu ponto de congruência. Então, ele vai ser assim, esse é o número, porque o seu endereço pode mudar, o seu telefone pode mudar, mas o CPF, ele vai ser o mesmo. Entendeu? Então, quem tem problema aí com o CPF, ou quem tem problema com homônimo, identidade clonada, dá um trabalhão resolver essa questão do CPF. Até um tempo atrás, acho que há 10 anos atrás, que eu tive contato com uma situação como essa, não era possível mudar o CPF. Então, você não consegue alterar seu CPF. Seu CPF é aquele pronto. Se alguém clonou, se você está tendo problema, aquilo mais ou menos quer dizer que você vai ter problema para o resto da sua vida. De tão importante que aquele dado é. É quase a sua impressão digital. Então, eles coletam esses dados, que às vezes são dados públicos, entendeu? Então, são dados, sei lá, está num processo que você está participando, é um processo público, então está numa ata social da empresa que você compõe, ou então você é membro de um conselho regional, sei lá, de medicina, de engenharia, de qualquer coisa, você tem aquele dado disponível naquela plataforma. Então, todos esses dados são públicos. Primeiro ponto, eles iniciam o processo disso, e daí eles vão conectando o seu comportamento voltado para aqueles dados CPF ou seu registro profissional e por aí vai. Então, você consegue mapear exatamente quem que é aquela pessoa, o que ela faz, possivelmente quanto que ela ganha, onde que ela está na internet, o que ela faz, quanto tempo você, através de interpretações, aí a gente pode falar também de algoritmos, né, de inteligência artificial, que pode trazer assim, um relatório preciso. Isso tudo está acontecendo. Do ponto de vista moral, é ilegal você fazer é imoral, né? Mas eu não sei até quando. Isso aí tem que ver com relação ao LGPD, porque são dados que você disponibiliza, são dados públicos e eles estão sendo conectados porque eles estão sendo tratados, provavelmente isso é ilegal. Então, essas empresas, essas corretoras de dados fazem isso. Então, elas tratam os dados
ela pode tratar o dado individual ou os dados em comunidade. Então, por exemplo, a demografia é uma idade de 20 a 30. Então, se você entra naquilo, você compõe aquele bolo e essas empresas vendem os dados comportamentais das pessoas entre 20 e 30 anos. E isso, a gente vai falar mais para frente, é, é muito dinheiro. É muito importante porque você consegue mensurar exatamente como que, vamos supor, o seu alvo de mercado é 20 a 30, você consegue mensurar especificamente como que aquelas pessoas comportam, o que chama a atenção dela, quais são os pontos importantes para ela. Então, por isso que quando vem aquelas eleições, ou então, é, eleição de 2022, quem que são as pessoas mais críticas, mais em dúvidas? Eles falam exatamente, é a mulher solteira. Então, você tem que focar na mulher solteira, porque a mulher solteira é que não está muito afim desse tipo de política. Então, você desenvolve essas ideias, você fala, como que alguém pode saber disso? Uma mulher solteira é uma coisa tão assim, é através desses corretores de dados. E eles movimentam uma grana muito alta. Eles, hoje em dia, definem quais são as estratégias de marketing, como que vai ser a comunicação, até assim, o que vai dar certo, se um TikTok vai dar certo, ou se um Clubhouse vai dar certo. Então, eles que têm essas informações. Então, assim, informação é poder, e eles estão agindo isso basicamente pelas costas. Porque eu até pouco tempo atrás, não sabia da existência. E muita gente não sabe, isso é um tema bem encoberto ainda, E inicial. é, e é uma bomba que está no colo da LGPD e da Agência Nacional, porque eles não sabem como vai fazer com isso. Porque as informações que já foram tratadas antes da lei não tá ilegal, porque eram praticamente dados públicos que eles juntaram, catalogaram e trataram para virar praticamente dados sensíveis. E virou dinheiro. E a informação já foi vendida. Né? É uma bomba que está aí que ninguém ainda está conversando sobre isso. Vamos ver na hora que ela começar a funcionar mesmo a partir de agosto. Pois é, e também a LGPD, ela foi uma conquista muito grande, mas a gente já falou isso aqui, ela não resolve o problema, Não. entendeu? O que resolve o problema é nós nos conscientizarmos e utilizarmos a internet de uma forma, assim, madura, sabe? Porque desde quando lei para ilegalidade? Não é assim. Então, Uhum. ela vem para tentar moralizar, mas até moralizar, até chegar no ponto que aquilo está acontecendo e as pessoas estão respeitando, é muito tempo. Então, assim, ilegalidades, infelizmente, acontecem. Então, a gente não pode ser assim, poliana, de achar que a lei veio, agora eu estou assegurado. Primeiro, que é muito difícil comprovar. Segundo, que é um tema muito complexo, quando você vai entender como é que as listas de informações funcionam, como que a coleta de informação funciona. Isso não é para qualquer um, você tem que ter um conhecimento um pouco mais profundo para entender a lógica por trás. Terceiro, difícil de entender, difícil de provar também, difícil de Uhum. reduzir isso a termo para poder buscar aquilo. Enquanto isso tudo está acontecendo, os seus dados estão sendo coletados, estão sendo assim, negociados pelas suas costas, você nem sabe. Então, isso eu não estou nem falando do capitalismo vigilante, não. Eu estou falando assim, olha, tem gente ganhando dinheiro com coisas que você está fazendo na internet e você nem está sabendo, entendeu? E aí, e o simples fato de ter a LGPD não garante a fiscalização, né? Eu acho que o Uhum. ponto mais, assim, complexo dentro da LGPD e com relação à vigilância e dessa divulgação de dados, compartilhamento e etc., é a parte da fiscalização. Porque, como a Fabrícia disse, é difícil comprovar, é difícil materializar, é difícil transformar aquilo num objeto de prova, né, para uma investigação. E também é difícil investigar, é difícil você fiscalizar isso, né? A gente não tem ainda elementos que permitam que a gente faça essa fiscalização. Então, a inteligência, né, a maturidade tem que ser nossa, de saber, Nossa. poxa, eu estou colocando aquilo ali, eu estou trazendo essa informação, eu estou vendo propaganda daquilo ali, estão usando meus dados ali para alguma coisa. E aí a gente tem que ser autofiscalizador para poder
usar isso com maturidade e não permitir o uso ilegal dos nossos dados. Na verdade, o usuário é preguiçoso, né? Ele sabe que ele está sendo vigiado, ele sabe que alguém está utilizando os dados deles, porque você faz uma pesquisa no Google, em 5 minutos começa a chegar mensagem no celular, sua caixa de e-mail lota de propaganda daquilo que você acabou de pesquisar. Aí o que você faz? Olha que legal, é automático, eu nem preciso ficar mais pesquisando. Não, sua burra. O povo está ganhando dinheiro nas suas costas. Entre em contato com essas empresas que estão querendo te vender alguma coisa e fala: se você não retirar meu nome do seu banco de dados, eu vou te processar. Que é um direito seu. Mas não, aí as pessoas deixam. E aí mas tem muita gente, olha, Lé, que assim, já ouvi isso de muitas pessoas, isso é real, que a pessoa fala assim, quando eu quero acessar alguma coisa, eu clico no aceito ali e azar, eu vou aceitar, independente. E não tem problema, eu estou fazendo minhas pesquisas aqui, estou recebendo depois um tanto de propaganda nas redes sociais que eu uso, e tá tudo bem, não tem impacto isso para mim. Mas, no fundo, as pessoas não sabem, e aí é o papel do ABC Dados aqui, de trazer essa informação, porque muitas pessoas, elas não sabem o que está por trás, acham que é legal, nossa, eu falei aqui, pô de galinhas, estou recebendo um tanto de promoção. Então, elas não têm essa maturidade, e é comum as pessoas falarem, azar, eu não vou reclamar, nem sabem que pode fazer essa reclamação, que pode entrar em contato com a empresa e falar, olha, tira isso aí. Eu não quero receber mais propaganda de vocês. Então, é complicado, as pessoas não têm realmente essa maturidade de entender a circulação dos dados pessoais. Não, isso... Não, pode falar, né? Depois porque eu finalizo. É porque o governo veio e soltou a lei aí, mas não houve nenhuma campanha publicitária sobre como educar os usuários, os consumidores, em relação à lei, qual é o seu direito e o seu dever, inclusive. Eu acho que o nosso dever é mais importante que o nosso direito, que a gente tem o dever de fiscalizar e tomar conta dos nossos dados. Né? Não vai ter uma polícia dentro da sua casa e falar, você não pode fazer isso não, sua doida. Tá errado, você vai se prejudicar. É você que tem que se policiar. Né? Mas falta isso, educação para o usuário. Enquanto não houver uma campanha, ninguém vai ficar sabendo. E as próprias plataformas, interfaces que a gente usa, poucas têm essa preocupação de te explicar, de deixar bem claro ali, olha, nós não coletamos dados para fins de tal coisa, tá aqui as informações, e também não trazem essa informação de forma que as pessoas leigas compreendam, porque, LGPD. Se você sai na rua e fala assim, sabia que a gente tem LGPD? A pessoa fala assim, o que é LGPD? É uma informação que ainda está muito nichada para uma galera que está envolvido com tecnologia, ou direito, ou alguma coisa, e que às vezes faz uma compra ali e fala, nós respeitamos a LGPD, não coletamos seus dados. Tá, que se dane, eu quero comprar, eu quero pesquisar o conteúdo aqui, tendo LGPD ou não. Então, as pessoas não têm esse conhecimento, nem sabem o que é LGPD, sabe? Isso ainda está muito nichado na minha visão. Tem até pessoas instruídas, entre aspas. Um filho de um certo presidente de um determinado país foi numa reunião aí esses dias. A reunião era para LGPD, o assunto, o foco da reunião era LGPD, e ele questionou a LGBT e uma cláusula lá sobre privacidade de dados. A gente falou sobre isso naquele episódio. Falamos? Nós falamos sobre o que ele falou, que ele estava falando daquele artigo que se autodefine. Isso. A pessoa que se autodefine. Aí ele estava falando, não, você pode gerar, tipo assim, a pessoa se definir, sei lá. Eles adoram esse exemplo, né? Tipo assim, como um porco, e a gente tem que respeitá-la como... A ideia era essa. Mas ele é tão inteligente que ele estava na reunião de LGPD. Não tinha nada a ver. As siglas podem até se parecer, o assunto é outro, velho. Não, mas assim, o que ele, do jeito que colocou a manchete, parece que ele confundiu as leis, ou a terminologia, ele não confundiu, ele quis enfiar a discussão de gênero numa situação que não cabia, tipo, não era o caso, ele estava falando de LGPD sim, mas ele estava querendo trazer temática LGBT para dentro do negócio. Aí a galera também pegou e colocou assim para ridicularizá-lo, entendeu? Já que não era isso, era... A gente falou sobre a questão Olha, tá vendo?
eu soltando fake news aqui, mas essa fake news é boa porque eu quero ridicularizar ele mesmo, que ele merece. Eu até falei isso da fake news. Você lembra quando eu falei quando a fake news agrada a gente? A gente finge que tá ok. A gente tá na internet, deve ser verdade. Mas a gente tá assumindo que é fake news aqui, então a gente não tá Não é que enganando é ninguém. fake news, é tipo assim, é É um distorção. sacaneadinha, é uma É, sacaneadazinha. É uma Mas eu fui distorção. quente pra ver, eu falei assim, não, vacilão. Aí eu vi, não, ele foi vacilão, mas ele não foi vacilão naquele aspecto, entendeu? entendi. Então, só para fechar essa questão, a gente está comentando sobre a vigilância capitalista aí, mas o preocupante também são os dados pessoais, assim, lícitos que estão lá. Tipo, no Brasil tem um site que chama Tudo Sobre Todos. Você coloca o CPF lá, e você vai conseguir ter várias informações. Se você pagar, você vai ter mais informações. Se você não pagar, ele vai estar lá embaixo elencando quem são seus vizinhos. Então, todas essas informações eu testei, é verdade. Tudo bem que eu não conheço meus vizinhos, mas eles utilizaram, tipo assim, o endereço dos meus pais no Brasil. Eu não conheço muito meus vizinhos, mas, tipo, tinha um ou dois lá, eu falei assim, olha, esse aqui realmente é meu vizinho. Mas aí, se você pagar, fazer a inscrição lá, você consegue ter mais acessos, endereço, onde trabalha, o que que faz, e os administradores desse site, até 2018, que eu vi, não sei se depois da LGPD a galera mudou. Eles falam assim, não é ilegal porque eu coletei todos esses dados tipo assim, de dados públicos disponíveis na internet. Não entrei na plataforma, não coloquei nenhum cookie, não coloquei nenhum e-mail lá para pegar seus dados. Então você vai lá, tudo sobre todos, coloca seu CPF, você vai ver. Se você pagar, eu não vou pagar, você consegue ter mais informações. E também outro ponto, mas aí já não é tão voltado para os dados públicos, não. Assim, é dados públicos porque a pessoa colocou lá. Mas teve um caso na Dinamarca que era um site, um serviço que chamava Occupied, OKCUPID, que ele pegou o perfil de 70 mil pessoas e colocou assim, gênero, trabalho, localização, fetiches, drogas favoritas, inclinações para consumo, inclinações políticas, consumo disso, consumo daquilo, e disponibilizou 70 mil. E as pessoas nem se preocuparam os provedores nem se preocuparam, sei lá, de colocar o IP lá na, sei lá, Indonésia. Não, porque os dados estavam todos disponíveis. Então, eles fizeram a mesma coisa. Eles combinaram ali e lançaram 70 mil perfis. É, Na Dinamarca, sei lá, a população da Dinamarca é 3 milhões, então 70 mil pessoas é muita gente lá. Então eles falaram, não, tava na internet, a gente só combinou tudo num lugar só. Mas qualquer pessoa que pesquisar, sei lá, Juliana, ia saber lá o que, que a Juliana faz, onde a Juliana mora, através desse site, através desse outro site, saber qual que é a inclinação política dela, ia saber disso, disso, disso. Então tava tudo lá. Então essas questões assim que volta a dizer, internet, primeira coisa, hora de tela, você tem que gerenciar isso. Segunda coisa, no Brasil eles têm muita mania de pedir o seu CPF para fazer qualquer Uhum. inscrição. Outro dia eu fui fazer um workshop de didática, 2 horas, eu tive que dar meu CPF. Eu falei assim, primeiro, eu assim, as pessoas que estavam disponibilizando o workshop, eu conheço, são pessoas assim, muito boas, mas eu acho que eles pediram CPF porque é prático, né? Não tem como ter dois CPFs iguais. Então é fácil você estabelecer sua carry, tipo, a sua fila de informações. Mas não faça isso, cara, porque primeiro, esse é um dado super sensível. Você coloca isso na sua base de dados, que às vezes, sei lá, se é uma escola de alguma coisa, de mindfulness, sabe? Aí você nem tem uma estratégia de cybersecurity muito avançada. Você tá com aquela informação ali, qualquer pessoa pode chegar, corromper aqueles dados e pegar aquelas informações e utilizar, entendeu? Então, assim, é um dado que não se pede, o CPF não devia ser pedido. Você devia Uhum. trabalhar com, sei lá, e-mail, telefone, mesmo que possa gerar uma inconsistência, não deveria ser pedido. Então, assim, esses detalhes que a gente tem que aprimorar, sabe? Então, primeira coisa, hora de tela reduzir. Segunda coisa, quem está pedindo seu dado, às vezes não precisa daquela informação. Você não precisa do CPF para você participar de um workshop. Qual que é a justificativa? Entendeu?
E terceiro, essa daí, tipo, gente, esses joguinhos de internet. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não respondam esses quizzes. Isso é ridículo, entendeu? Quer saber o que o seu filho vai ser? Aí você chega lá e coloca, responde um monte de pergunta pessoal. Aí ele fala, seu filho vai ser um astronauta. Você fala assim, isso não tem o menor sentido, mas ele tá lá com o seu dado, entendeu? Outra coisa que é ridículo, gente, não façam isso. Você dá a sua face, seus dados da face para mudar seu gênero, para ver como você seria se você fosse homem. Olha que coisa absurda. Olha o tamanho do problemão. Reconhecimento facial. Olha só. Cara, mas daí, o próprio Instagram faz isso com os filtros. Você coloca seu filtro. rosto na foto, ele coloca os filtros ali. Que todo mundo linda, com borboleta no rosto, com estrelinha, não sei o quê. E aí? Ok, o filtro já é uma coisa. O filtro já é uma coisa complicada. Eu não recomendo utilizar para vídeo. Mas aí você pega a sua foto do gênero oposto e coloca na sua timeline. Entendeu? E eterniza aquilo. Porque o filtro, ele é tipo, você tá gravando ali e sai, né? Depois, o seu story, sei lá. Agora, a foto que você colocou tá lá e tá no banco de dados. E alguém sabe. Teve aquela coisa de mudar o gênero que tava febre uns 3 meses atrás. Era Instagram ou era um aplicativo? Aplicativo. Olha pra você ver. Aplicativo. Mas Uma coisa é você fazer os filtros no Instagram e você tem um contrato com o Instagram, inclusive tem lá as normas de política de privacidade. Outra coisa é você sair instalando 300 mil aplicativos no seu telefone ou no computador e ficar fazendo questão te pedindo. Lá você não tem como você controlar. Então, uma coisa é você ter seus dados na rede social, que você tem como controlar. Outra coisa é em qualquer outra empresa que você nunca ouviu falar na vida e você está se expondo. o Snapchat eu acho que fazia também. Inclusive teve aquele momento de fazer você bebê, você criancinha, né? Era um filtro do Snapchat, mas as pessoas publicavam, né? Elas não usavam, tiravam a foto, armazenava e ai, o neném aqui, gracinha. E daí que veio o título do nosso podcast hoje. Dados pessoais do pau-brasil, porque a gente aprende na escola que os índios, né, vendiam toras de pau-brasil para os portugueses em troca de espelhinhos. Aí a gente começa a rir, gente, índio é muito burro, olha o que eles estão fazendo. Tipo assim, pau-brasil, e tipo, sei lá, blocos de ouro em troca de, sei lá, porta-joia, bijuteria, alguma coisa assim. Vou prender aquele espelhinho. Aí a gente ficava assim, como é burro o índio, né? O índio é muito burro. E a gente tá fazendo a mesma coisa, entendeu? A gente tá pegando nossos dados, o que a gente tem de mais importante, que, e dando de assim, graça. E dando de graça, porque o que acontece? Quando a gente pensa assim, quem é a Fabrícia na Noite Carioca? Ninguém. Quem que vai querer saber da Fabrícia? Não, mas a Fabrícia, que tem essa demografia de 25 a 35 anos, que faz isso, tem várias outras aqui, eu combinando isso, colocando no algoritmo, eu consigo interpretar várias coisas dali. Consigo manipular, consigo conduzir. Eu tenho poder sobre a Fabrícia e várias Fabricinhas, porque a Fabrícia, ela é o resultado do contexto. Então, ela está junto com várias outras pessoas. Ela não é um ser individual. Por mais que ela seja um indivíduo, ela é o resultado de várias outras coisas. Então, eu consigo pegar essa linha, entendeu? Então, é a mesma coisa. A gente está dando ali o nosso pau-brasil, né? Ou nossos pepitas de ouro, troca de espelhinhos. Então, a história só está se repetindo. Entendeu? Então, é o que a gente está falando aqui. E você tem casos concretos, né, Laleca, para apresentar e como é que funciona esse mercado? Vou mostrar para vocês. Vou falar a parte negativa primeiro, do que está acontecendo, e depois um futuro quase próspero, né, para a gente em relação aos nossos dados. Primeiro, e que não é muito divulgado, que é a prática de venda de dados, que eu não sei como vai ficar agora com a LGPD, mas até esse momento ainda acontece muito. Inclusive, eu já tinha falado antes, a própria Receita Federal vende nossos dados através do SERPRO, aquela instituição que trata os dados da Receita Federal. Não que ela venda informações do seu imposto de renda, mas os outros dados que são públicos, que estão catalogados por ela, ela vende essas informações. Outra empresa gigante brasileira que vende seus dados
dados é o Serasa Experian. Inclusive, o Ministério Público do Distrito Federal entrou com ação civil pública contra a Serasa para impedir que ela continue vendendo os dados dos brasileiros. Ela já chegou a vender 150 milhões de dados de 150 milhões de brasileiros até o ano passado. Outra coisa, dado importante, quanto vale os seus dados? Os criminosos eles estão vendendo seus dados a partir de 50 centavos de dólar a informação. No mercado ilegal, tá, gente? Porque no Brasil vai começar a funcionar uma empresa, mas ainda não funciona. Então, qualquer dado que hoje as empresas estão adquirindo é ilegal. Vamos lá. Teve um relatório de cibersegurança da empresa de antivírus Kaspersky, foi divulgado ano passado. Ele fala que as informações mais vendidas são passaporte escaneado, carteira de habilitação, prontuários médicos, selfie encaminhadas de documentos, logins de redes sociais como Facebook e Instagram. O dado mais valioso desses que eu citei é a selfie acompanhada de documento. Inclusive, a gente dá essa informação que a Fabrícia acabou de falar dos aplicativos que a gente fica tirando selfie aí para fazer como que você vai ficar velho e tananã. Olha para você ver quanto que vale. De 40 dólares a 60 dólares, uma única informação de um único usuário. Dá o quê? 300 reais. 300 reais que você está deixando de ganhar, que você está dando para aquele aplicativozinho lá que você está tirando foto. A segunda informação mais valiosa são os registros médicos. Ele chega a valer de 1 a 30 dólares, dependendo de onde que essa informação saiu. Mas em contrapartida, tirando essas informações, o povo está ganhando dinheiro nas suas custas e você não está ganhando nada, uma empresa brasileira, uma startup, ela se chama... Cadê o nomezinho dela? Elopag. Ela está criando não é um aplicativo. É um site mesmo. Você vai lá. É como se fosse um token. Você faz o cadastro no site da Elopag. Ela vai gerar um token, é uma chave eletrônica. É sua. Ninguém mais no mundo vai ter essa chave. E você coloca todas as suas informações pessoais dentro dessa chave. Empresas outras vão entrar em contato com a Elopag e falar: eu preciso de informações sobre esse e esse nicho social. A Elopag automaticamente informa se você se encaixa nesse perfil, ela informa para você: ô fulano, empresa tal está precisando dos seus dados referente a isso, isso e isso. Você quer vender? Aí você fala: autorizo. Aí automaticamente a empresa ela deposita o dinheiro na sua conta sobre aqueles dados que você acabou de vender para ela. Então, a Elopag ela vai ser tipo um... intermediador. Intermediador, que vai garantir a segurança das suas informações e ela só vai vender sua informação para a empresa que você autorizar que possa comprar. E você pode cancelar aquela autorização no momento que você quiser. Você quer deixar disponíveis seus dados para aquela empresa só durante uma semana? Ok. Semana que vem, você vai e bloqueia o acesso da empresa aos seus dados. E a empresa só pode utilizar os seus dados na medida do que você autorizou e no tempo que você autorizou. A partir do momento que você bloqueia, ela é obrigada a deixar de utilizar as suas informações. A Elopag ainda está em fase de teste, é uma startup, mas logo, logo ela deve começar a funcionar. E é uma aposta interessante para os usuários no Brasil que quer deixar a sua informação segura, já que a gente não tem o hábito nem o costume de tomar conta das nossas informações. Vai ter uma empresa que vai fazer isso para você de graça, entre aspas, que é óbvio que ela está ganhando com isso, mas você vai ter um retorno financeiro, já que está todo mundo brincando com seus dados e ganhando dinheiro, por que não você também? Tá, tem uma outra também, que inclusive foi uma amiga minha que me mandou,
essa empresa, essa startup, é uma empresa já passou da fase de startup. Fez um pitch para a Shark Tank da Dinamarca, chama Generate e o 8. A ideia dela é mais ou menos similar a Elopag, mas o que ela faz, ela cria uma extensão no seu navegador e ela te dá a opção de você compartilhar os seus dados, ou que você está navegando ali, ou bloquear, você não compartilha. Se você não compartilha, você está seguro, você não quer fazer nada, ok. Se você compartilha, você começa a fazer parte de tipo um plano de fidelidade com pontos, sabe? Quanto mais tempo você está na internet, mais pontos você ganha. E você tem direito, ainda parece que está na fase inicial ainda, eu acho que as opções são poucas. Você tem direito, sabe aquele audiobook da Amazon, pontos para poder comprar? Você consegue trocar em troca de outras coisinhas, assim, mas eu acho que por ser online, se você escolher um audiobook, você consegue, no Brasil, você consegue usufruir. Agora, eu não sei se você quiser, sei lá, uma caneta que eles têm lá, enfim, eu não vi todos os produtos que eles têm. Como é mais físico, precisa de entrega, não sei se está disponível para esse tipo de serviço no Brasil. Seria como um clube de vantagens, né? Isso. Mas você tem a opção de bloquear ou usufruir dessas. Mas eu acredito que a coisa vai melhorar porque a empresa ainda é nova, mas é bem legal o conceito deles. E eu acho que é importante, assim, porque seria interessante também utilizar os nossos dados para saber comportamentos, o que vai ser. Quando você tem um cookie no seu computador, você vai entrar no site, você não precisa preencher um monte de coisa, tem os lados positivos também. O que eu sou, assim, radicalmente contra é você alienar a pessoa. A pessoa não tem a menor noção do que aquilo está acontecendo, tem uma indústria gigantesca por trás daquilo e ela não está nem fazendo parte. Seja fazendo parte assim, do ponto de vista crítico de estabelecer limites, ou seja recebendo a parte que lhe cabe, entendeu? Então, eu acho que tem essas duas situações aí, e com essas aplicações que o Leleca falou e eu acabei de compartilhar também, você consegue reduzir um pouco essa alienação e você começa a fazer parte daquilo de uma certa forma. Então, até mesmo dizer, olha, eu tô gerando muito pontos na Generate, tipo assim, eu devo estar ficando muito tempo no computador, isso não é tão bom também, entendeu? Tem outras formas de te educar e de mudar o seu comportamento. E nem só no computador, né, gente? A gente fornece informações no computador, no smartphone, no seu smartwatch, na sua TV conectada com a internet, na sua geladeira conectada com a internet, no seu micro-ondas conectado com a internet. Você está dando seu dado o tempo inteirinho, nem sabe por quê. Até na farmácia. Gente, até na farmácia. Gente, você não dá seu CPF na farmácia, pelo amor de Deus. Agora já é proibido, tem uma lei no estado de São Paulo, que isso é coisa de São Paulo, né? É só em São Paulo que está proibido. Não, aqui em BH também tem uma rede de farmácias, de drugstore aí, que eles pediam, sabe? Aí chegava no caixa, digita o CPF. Aí eu falava, pra quê? Não, pra gente, promoções exclusivas para você. Ah, não, muito obrigada. Mas em São Paulo é muito comum pedir CPF na nota, né? Porque eles tinham um desconto, uma coisa assim e tal. Mas agora é proibido, farmácia não pode pedir mais. A partir de 2020, eu acho. Essa aí parou. Lei 17. Só que eles estão conseguindo burlar isso. Por exemplo, tem uma rede de supermercado em Belo Horizonte que ela faz parte de um clube de vantagens, que ela te pergunta, ao invés de pedir seu CPF, ela fala, você faz parte do clube de vantagens? Faça, digita seu CPF aí. É desse jeito. É legal, eles não estão fazendo nada legal. Mas o da farmácia é muito pior, porque aqueles dados, igual você falou, é o segundo mais valioso, né? E você pode estabelecer um monte de coisa, para plano de saúde, que tipo de remédio você tem comprado, o que você tem feito. Isso tem um impacto muito mais profundo. Muito mais, você é doido. E você percebe também, a gente está falando essa questão de dado, a gente fez aquele episódio do vazamento de dados do TJ e você mencionou que vazou dados da Secretaria de Saúde também. Sim. Agora, olha para você ver, o segundo dado mais valioso, assim, vazou milhões. Milhões! Então, assim, Imagina dinheiro. Para você ver, né? Por que vale a pena você se proteger? As empresas querem minhas informações? Eu vendo, gente. Por que tem que ter outra pessoa que está ganhando dinheiro às minhas custas?
Deixa de ser bobo, gente. Vai ganhar dinheiro também. Eu tô vendendo. A empresa que vocês quiserem, a gente negocia. Eu não, tô fora. Não vai querer meu dado, não. Então é isso, acho que era mais para esclarecer esse ponto. Esse episódio foi uma sugestão da Mari Galo, minha amiga. Então acho que, obrigado, Mari, bem interessante. A gente teve a oportunidade de estudar, aprofundar um pouco, conhecer novas coisas aí e compartilhar. E fica a dica pra galera também pedir pra gente discutir mais assuntos. Gente, a proteção de dados é um tema infinito. A gente pode discutir milhões de coisas aqui. Quem tiver dúvida, quiser saber mais sobre o tema, aprofundar dentro de determinada área, por exemplo, a saúde, que é o tema mais sensível da proteção de dados, é um tema legal. Se vocês quiserem, a gente conversa aqui. Quem quiser participar da ABC Dados também, até uma opção. Você conhece, se você é da área e quer discutir com a gente, fala com a gente. Vamos tentar marcar alguma coisa e discutir. Isso aí. Né? Então, para não deixar de esquecer, clica no sininho, curte aí o nosso vídeo, compartilha com os amigos e segue a gente nas redes sociais. É isso aí. Papo muito bom e ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Vamos por aqui. Então tá bom, pessoal. Beijo grande para você, Fabrícia, para você, Leleca. Até a próxima. Mais. Tchau, tchau. Tchau.